Olá, o assunto do mundo político de hoje é o voto impresso. Na Câmara, em Brasília, os deputados discutem uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a impressão do voto que é depositado na urna eletrônica. E essa é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou conversar com a cientista política Lara Mesquita. Ela é pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas. Lara, obrigada por atender ao Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço o convite, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês. Lara, a discussão do voto impresso, ela voltou com a bandeira bolsonarista, mas de fato ela não é nova. Nesses anos em que pese o sucesso da urna eletrônica, pelo menos 3 vezes houve tentativa, houve aprovação de lei, tentativa de instituir esse voto impresso, até como um voto que pode ser auditado, mas que tem como referência a urna eletrônica, não é? O que explica essa discussão recorrente? O que no nosso cenário, no nosso sistema político, na nossa realidade, explicaria isso? Vivian, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que eleição é a porta de entrada da democracia, né? Um processo eleitoral livre, justo e competitivo, e seguro, transparente, ele por si só não garante uma democracia. Mas não existe democracia sem eleições livres, justas, competitivas e transparentes. Então a gente é normal numa democracia que se esteja sempre preocupado com que as eleições sejam seguras e que os eleitores e aquela sociedade possam de fato confiar no resultado das eleições. E é por isso que está sempre se discutindo como as eleições são feitas, como elas são realizadas. Essa é a primeira coisa. Eu acho que a segunda coisa, o Brasil adota um modelo relativamente conservador com relação às eleições. Se a gente pensar que, por exemplo, em muitos países, nos Estados Unidos e em muitos países na Europa, você pode votar por correio. Você vai lá, preenche uma cédula e põe no correio. Ou mesmo na Inglaterra, onde é possível uma pessoa fazer uma procuração para que um terceiro compareça à urna e vote por ela. No Brasil, nenhuma dessas opções são permitidas. E mais do que isso, tem se preocupado muito com garantir que quem está votando é de fato o eleitor habilitado para votar. E é por isso que a Justiça Eleitoral está implementando o processo de identificação biométrica, que é uma garantia que uma pessoa não vai poder votar por outra. Essa preocupação é uma preocupação muito mais forte no Brasil do que a gente vê em outros países, por exemplo. O que explica isso, Lara? Eu acho que o que explica isso é a nossa história política, né? Primeiro que a gente tinha toda uma preocupação com o voto de cabresto, né, com os eleitores que tinham que declarar em voz alta o seu voto ou que tinham que votar conforme a orientação de um determinado senhor. Houve um momento em que não havia cédula oficial, então você já chegava com a cédula do candidato em que você ia votar, e aí quem quer te obrigar a votar no determinado candidato só te dava a cédula do candidato. Você tem que votar nesse candidato, está aqui a cédula, você só vai chegar lá na urna e vai preencher. Era então, isso aí. Então, o que me parece a Justiça Eleitoral, ela está sim preocupada em aperfeiçoar o nosso processo eleitoral, em garantir que ele seja transparente e confiável. Mas, como a gente não tem nenhum indício de que as urnas são fraudadas, onde é que há espaço para fraude hoje, já que eu não tenho indício de fraude na urna? É um eleitor se passar por outro. E tem sido esse o esforço da Justiça Eleitoral.
não existe, é praticamente impossível um sistema eleitoral, mesmo numa democracia, que não tenha nenhuma fraude. É quase impossível. Mas o que a Justiça Eleitoral tem que fazer, o que os representantes da democracia têm que fazer, é uma busca constante por aperfeiçoamento para evitar que isso aconteça. Então, eu acho que essa preocupação com o voto impresso faz parte desse escopo. Quando os políticos veem que a Justiça Eleitoral está preocupada com essa parte de garantir que quem está votando de fato seja o eleitor, eles falam qual é a parte que está descoberta? O que nos parece que está descoberto é a possibilidade de auditar, conferindo em papel o resultado da eleição. Então, vamos tentar aperfeiçoar isso. E existe, então, uma comissão na Câmara, né, instalada desde o mês passado, justamente para defender para defender não, ela é dividida, mas ela tem uma maioria pró a aprovação dessa PEC, que obriga a impressão do voto, que na verdade é como se fosse um recibo da urna eletrônica, né? Você vota na urna e aquele papelzinho é emitido, só que ele não é entregue ao eleitor. Só explicando aqui para quem está acompanhando e não sabe como é que é. A proposta é essa, que não é uma proposta nova, que em 2015 era a mesma coisa, a Justiça Eleitoral falou, olha, não tem como fazer isso, porque tem que ser exequível, não é? E o ministro Luiz Roberto Barroso foi à comissão e fez lá alguns argumentos. Eu queria que você comentasse esses argumentos, porque ele diz o seguinte, que a urna eletrônica, uma urna eletrônica com esse sistema, que tivesse um recibo, que cairia ali e seria possível ver, mas não o eleitor ter acesso a esse recibo, ele custaria, para fazer isso funcionar, 2 bilhões, não é? Aos cofres. Essa é uma questão que ele coloca. A outra é que ele aponta um risco de fraude em cima disso, porque você tem um comprovante físico, não é? Mesmo que ele não seja entregue, tem um comprovante físico ali na hora do voto. E a questão da judicialização dos resultados. Como é que você viu os argumentos do ministro? Quer dizer, o ministro, até que ponto ele está defendendo ali um modelo que a justiça, que quem está, que os ministros que estão dentro do que passaram pelo TSE defendem e tal, ou o quanto são legítimos os argumentos dele, né? Ou só os argumentos a tese da urna digital. É isso. Os argumentos do ministro me parecem bastante legítimos e eu vou tentar explanar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E vou começar de trás para frente. Então, você falou, o último que você mencionou foi o risco de judicialização da eleição. Então, vamos pensar no seguinte caso. Hoje, um eleitor, mesmo que analfabeto ou semi-alfabetizado, ele vai lá na urna e ele digita um número, que é como o teclado do telefone dele. E aparece uma foto, e ele vê o candidato, ele fala, é essa pessoa, e ele confirma. Como que eu vou garantir que esse eleitor vai ter capacidade de conferir o papel e dizer que é a mesma pessoa? Porque no papel vai aparecer um nome escrito, não vai aparecer a foto do candidato para ele reconhecer e dizer, é o mesmo candidato, né? Então a gente está dificultando a forma de votar dos eleitores menos escolarizados. E a gente está abrindo margem para que pessoas mal intencionadas digam, olha, eu apertei o número 99 e aqui apareceu o candidato 98. A gente sabe que existem pessoas mal intencionadas e que só querem desacreditar o nosso sistema eleitoral porque tem por objetivo enfraquecer a democracia. Além disso, esse processo, o fato do papel ficar um tempo disponível no visor
tempo suficiente para o eleitor ler, o eleitor pode tirar uma foto daquele papel. E pode ter alguém do lado de fora da urna esperando para ver essa foto. Então, esse sistema, ele não é um sistema que nos dá garantia de maior segurança e eficiência. E aí, o que vai acontecer se um eleitor falar que o voto dele no papel está diferente do que ele digitou na urna? A gente vai anular todos os votos daquela urna, a gente vai dizer que aquela urna estava viciada, a gente vai decidir que agora a gente precisa apurar todos os votos dessa cidade ou desse estado ou do país e contar papelzinho por papelzinho e passar semanas apurando isso? E onde esse voto em papel vai ser guardado? Quem é o guardião disso para garantir que não vai ter uma substituição desse papelzinho impresso por um outro? Porque se a gente lembrar como era a apuração do voto em papel, o que acontecia? O voto dado em branco, um dos apuradores muitas vezes ia lá e colocava um número e o nome de outro candidato. Era a fraude mais comum, né? Era a fraude mais comum. De outro lado, muitas vezes se tentava dizer, olha, esse aqui eu não consigo ler o que está escrito. Mas como que a gente garante que num processo de apuração alguém não pega um papel desse, põe no bolso e diz que sumiu e que logo essa urna estava enviesada? A gente tem que pensar que esse processo de apuração em papel, ele é muito mais falível a erro e a fraude intencional humana do que o processo que a gente tem hoje. Então, é muito mais fácil você judicializar do que, né, questionar e judicializar do que no processo de apuração que a gente tem hoje. Levando em conta que hoje a gente não tem nenhuma evidência de fraude no sistema eleitoral. Eu acho que o cerne da questão é esse. Se houvesse alguma evidência de fraude, a gente poderia discutir seriamente a substituição do nosso sistema de votação. Mas não há nenhuma evidência comprovada de fraude. É interessante lembrar que em 2014, quando o então candidato derrotado, Aécio Neves, questionou judicialmente, o PSDB questionou, houve uma investigação que foi acompanhada pelo PSDB e um reconhecimento do próprio partido de que não tinha ocorrido nenhuma irregularidade, né? Essa foi a última vez que houve questionamento com uma investigação, né, na sequência. A Justiça Eleitoral foi acionada nesse sentido. Exatamente. Então, a gente estava falando de 3 justificativas. Sim, e aí a questão do dinheiro, são 2 bilhões. Aí a outra questão é a questão do dinheiro. Agora, não é que falta dinheiro para tanta coisa, gastar. Claro que a democracia tem um custo que vale a pena, mas a gente precisa sempre ponderar o que é um custo que traz algum benefício para o sistema e o que é um custo que... Qual é a justificativa? Qual é a comprovação, o indício, a evidência que eu tenho de fraude que justifique o acréscimo de um custo orçamentário tão vultuoso, porque não é menor, e eu acho que a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Já foram feitos testes com urnas, com impressoras, que não foram bem-sucedidos, que geraram filas, onde as impressoras falharam e geraram tumulto. E se a Justiça Eleitoral vai fazer um investimento para aprimorar o nosso processo de votação, por que em vez de investir em voltar para uma tecnologia antiga, para o papel, a gente não olha para frente? Pois eu queria modernizar. A tecnologia está vindo. Modernização.
Aí eu não sou uma especialista na área de tecnologia, mas o que os especialistas com quem eu tenho conversado têm falado, eles falam em blockchain, eles falam em novas tecnologias que aumentem a segurança e a possibilidade de se auditar o resultado, mas de forma completamente digital, sem voltar para um sistema de papel. Para ser muito sincera, Vivian, eu até acredito que a gente poderia fazer esse papel, esse debate e propor que um percentual das urnas pudessem ser testadas adotando algum sistema de impressão para ver como isso funcionaria, mas aí eu tenho duas ressalvas. A primeira é a proximidade da eleição de 2022 e a possibilidade de que isso seja efetivamente implementado. E a segunda é o momento em que isso ocorre. Nós estamos no momento em que um grupo está buscando qualquer razão para questionar a democracia, questionar o resultado da eleição, dizendo, se eu perder, eu não vou reconhecer o resultado da eleição, mesmo que eu não tenha nenhuma evidência de fraude. E o que esse grupo político tenta fazer é criar mecanismos que permitam a eles tumultuar o processo eleitoral. E o processo eleitoral brasileiro é exemplar para o mundo todo. A gente tem a apuração dos resultados eleitorais feitos de forma rápida. A gente não tem indício de fraude. A gente tem alternância de poder nas cidades, nos estados, no governo federal, em eleições feitas sob esse sistema eleitoral. Se a gente for pensar em fraudar uma eleição, é muito difícil você conseguir fraudar o resultado da eleição presidencial, porque você precisaria alterar milhões de votos. Mas talvez numa cidade pequenininha, onde se eu fraudar uma urna, eu altero o resultado da eleição, isso seria possível. Mas mesmo nas menores cidades, a gente encontra alternância de poder. A gente encontra o grupo dominante perdendo uma eleição para opositores, para desafiadores. Isso é um dos maiores indícios de que as urnas não são viciadas para favorecer candidatos A ou B. Então, assim, se eu consigo garantir alternância, mesmo naqueles lugares onde, se eu fraudar uma urna, eu altero o resultado da eleição. Há um argumento que acaba fazendo uma defesa desse voto impresso como sendo um jeito de... Vamos deixar esse voto impresso acontecer para evitar aventuras golpistas, para evitar, para criar uma garantia contra ameaças antidemocratas que rondam 2022, não é? Nós estamos aqui falando, a gente sabe que nós estamos falando, o próprio presidente tem esse discurso e grupos bolsonaristas em torno dele têm reproduzido acusações de fraudes eleitorais, que ele teria sido, ele já falou mais de uma vez, teria sido vítima em 2018, que ele teria ganho em primeiro turno. Ele nunca apresentou nenhuma comprovação disso, mas ele sustenta esse argumento. Então, há quem diga assim, não, então vamos deixar rolar esse voto impresso, porque eu acho que é justamente uma forma de evitar. Eu acho que é justamente o contrário. Porque o voto impresso, como a gente disse, então vamos pôr o voto impresso para pacificar o presidente. Aí, se ele perder a eleição, ele vai falar, eu quero apuração. Não, eu quero contagem dos votos em papel. E aí, a contagem dos votos em papel tem todos aqueles riscos que a gente falou agora há pouco. Alguém que traz um outro papel, que imprimiu um papel semelhante, mas que foi impresso em outro lugar e troca na hora de contar. Alguém que rouba um ou dois papéis da urna para dizer que ela não era fidedigna. O que acontece se você tem um apurador que frauda uma urna de papel? Você está dando margem para os antidemocratas falarem, tá vendo como a eleição não é confiável e eu não vou reconhecer esse resultado.
E isso não é, e essa fraude não é resultado da urna eletrônica, mas é resultado de uma ação de uma pessoa de carne e osso que se aproveitou do momento da apuração em papel para fraudar o processo, para gerar dúvidas sobre o processo. Ela pode colocar lá mais papéis do que tinha, ela pode retirar tem várias coisas que se pode fazer. A gente pode pensar uma turba violenta que invade um local de apuração e põe fogo no papel, né? Se a gente pensar o que aconteceu nos Estados Unidos em fevereiro desse ano e nas declarações do filho do presidente, não me parece improvável que apoiadores do presidente fizessem isso justamente para impedir a contagem dos votos de um papel e fortalecer o argumento dos golpistas. Então, me parece que, neste momento, adotar o papel simplesmente para atender um desejo do presidente não vai nos garantir um processo eleitoral mais tranquilo e mais protegido dos anseios golpistas do presidente Bolsonaro, infelizmente. Agora, a gente vê lá no Congresso manifestações bastante relevantes a favor do voto impresso, que vai muito além da base do presidente Jair Bolsonaro, muito além dos bolsonaristas. Inclusive o próprio PDT, que faz parte da oposição, defende o voto impresso. E essa semana o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, deu o aval dele para o debate, né, sinalizando que quando chegar no Senado, essa vai ser uma matéria que deve andar, né? Ele não disse exatamente isso, mas ele disse que que não acredita na vulnerabilidade do sistema eleitoral, mas que isso não significa que o problema não exista e que o debate deve ser permitido, né? Como é que você vê esse apoio do Congresso? Seria uma tentativa, aí eu estou fazendo uma inferência, uma tentativa de atrair a credibilidade do eleitorado? Né? É o parlamento falando com o eleitor? O que é? Vivian, não só o PDT e o presidente do Senado, como o próprio PSDB também se manifestou nessa última semana a favor do voto impresso. Eu imagino, eu também não tenho pesquisa sobre isso, então só posso fazer suposições, né? Eu tenho duas suposições. Uma suposição é que pode ser um aceno para o eleitor que é desconfiado do processo eleitoral, embora as nossas pesquisas de opinião indiquem que as pessoas confiam no processo eleitoral brasileiro. A segunda coisa que pode ser um aceno para o próprio presidente da República, no sentido de dizer, olha, nós fizemos todo o possível, mas infelizmente ainda assim não foi implementado para a eleição de 22, não foi implementado para a eleição de 22 porque não tinham condições técnicas, porque não tem orçamento suficiente, porque o STF barrou, enfim, mas um aceno na tentativa de diminuir o nível de beligerância com o Poder Executivo. Pode ser isso. O que me parece é que essa é uma conta bastante arriscada, porque jogar água no moinho de alguém que declaradamente diz que questiona a democracia e que não teria dificuldades em interromper o regime democrático vigente, pode ser colocar o seu próprio posto como um parlamentar em risco. Porque se o presidente não reconhecer os resultados da eleição e tiver condições de dar um golpe, eu não estou dizendo que ele tem, tá? Eu não sei se ele tem, nem nós não sabemos o quanto é só bravata e o quanto ele de fato tomaria alguma ação e não reconhecer. Mas vamos pensar no pior cenário possível, tá? Vamos pensar num cenário em que o presidente
perca a eleição, o que não é fácil, porque ele é o principal favorito no processo eleitoral, nesse momento, ainda tem muita água para rolar até 22, mas ele é o mandatário e entra na eleição como favorito. Então, fazendo aqui uma especulação do pior cenário possível, o presidente perderia a eleição, não reconheceria o resultado e usaria, sejam as polícias militares estaduais, seja o exército, sejam as milícias, seja a população que ele está fazendo de tudo para facilitar o acesso às armas, como instrumento para dar um golpe e permanecer no poder. Por que esse presidente reconheceria o resultado das eleições para deputados e senadores e manteria o Congresso aberto? O Congresso que ele diz o tempo todo que não deixa ele governar, que ele diz o tempo todo que não aprova as pautas que ele quer, que só atrapalha a vida dele, que derruba os decretos que ele edita tentando facilitar o acesso ao porte de armas, que não avança com a pauta de costumes, que é a pauta do presidente. Por que um presidente capaz de dar um golpe e interromper uma democracia jovem, mais de 30 anos, vai manter esse Congresso aberto e vai respeitar o processo legislativo? O eco do voto impresso, você diria que embute assim, ele tem eco, porque ele embute aí um questionamento das nossas instituições políticas. As nossas instituições políticas estão sendo fragilizadas sistematicamente e por isso ele está tendo eco. É isso. Você faria essa interpretação? Eu acho que essa é uma interpretação possível, sim. A gente está num contexto, claro, de muita disputa, né? Então, muita disputa política, a gente está num contexto de polarização do país e de intolerância com as diferenças. A gente tem um grupo que está no poder que eu não sei se compreende exatamente o que significa a democracia e a divisão de poderes, né, que ganhar uma eleição presidencial não é dar um poder de ser um pequeno ditador por 4 anos. Você é o presidente da República, você tem muitos poderes, você inicia a agenda de políticas públicas, mas ainda assim você tem que compor com o Congresso, que é o responsável por aprovar as legislações. Você não faz tudo o que você quer, tem que respeitar a Constituição e tem que respeitar os direitos das minorias. E me parece que o entendimento do grupo que está no poder eu ganhei a eleição, agora eu faço o que eu quiser, vocês que aguentem calados e quando vocês conseguirem recuperar o poder, aí vocês governem do jeito que vocês quiserem. Eu fui oposição tantos anos e só perdi, né? Agora eu vou fazer o que eu quiser. Mas não é isso que democracia significa. Democracia é um governo da maioria respeitando os direitos das minorias, mas é também um governo onde existem limites para a atuação de cada um dos poderes. E o poder executivo, ele não faz lei sozinho. Ele depende do poder legislativo. É função do poder legislativo fazer as leis e fiscalizar o poder executivo. E é função do poder judiciário garantir que toda essa legislação proposta e as ações do executivo respeitem o texto constitucional. Então, nesse contexto de muita beligerância, de muita polarização e de talvez uma dificuldade de entender o que exatamente é a democracia, em que todos os dias, a todo momento, se questiona o Congresso, os governadores, os prefeitos, questionar o resultado da eleição é mais um passo em tentar desestabilizar a nossa democracia. Então, eu acho que sim, essa interpretação é possível. Nós queremos desestabilizar a democracia e vamos atirar para todas as frentes. E pleitear pelo voto, né, pela impressão do voto, é mais uma maneira de tentar desestabilizar a democracia, porque eu estou questionando o resultado da eleição, o quão confiável, o quão justas são as eleições. Lara,
Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Foi uma boa conversa. Esse é um assunto urgente, é um debate que está no Congresso, que está na Câmara, deve ir até setembro lá, a projeção é essa, depois vai para o Senado, já com a chancela do presidente do Senado, e tem aí uma polêmica em torno da questão, o TSE, o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, é contrário à medida. Enfim, esse é um assunto que ainda vai render bastante, que nós temos que ficar de olho nele, porque, como você mesma disse, ele é muito simbólico e muito representativo do momento político que nós estamos vivendo. Obrigada mesmo pela participação. Obrigada, Vivian, foi um prazer. E é isso, esse debate vai continuar e provavelmente vai continuar posteriormente a 2021 e 2022. Ele é um debate importante de ser feito, mas sobretudo num momento de maior tranquilidade democrática e de maior confiança nas instituições eleitorais, em outros termos, né? Não nos termos da desconfiança do processo, mas os termos de aprimorar o processo e aumentar ainda mais a segurança de um processo eleitoral que já é tão seguro. Foi um enorme prazer, muito obrigada. Eu conversei com a cientista política Lara Mesquita, ela é pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, falou com a gente de São Paulo. Obrigada, até.